Olá! Neste tutorial apresentaremos a aplicação de um cliente TCP implementado em um microcontrolador ARM Cortex M3. Comandos AT serão utilizados na configuração e troca de dados com o controlador Wi-Fi ESP8266. O ESP8266 é um CI controlador Wi-Fi dedicado que possui uma pilha TCP/IP completa. Além disso, é um microcontrolador com muitos recursos, podendo ser programado diretamente através de um kit de desenvolvimento de software, SDK, ou comunicando através de comandos AT com outro microcontrolador. Bom, vamos então a algumas especificações do ESP8266. Ele é compatível com o padrão I3E 802.11b Trabalha aí com uma potência de aproximadamente 100 mW em 802.11b. Ele possui um microprocessador RISC de 32 bits e um clock aí de 80 MHz, sendo que em algumas situações, alguns dispositivos, pode ser feito um overclock de até 160 MHz. Ele possui 16 pinos de GPIO e possui portas aí para SPI, I2C, I2S, UART e um conversor analógico digital de 10 bits. Bom, existem vários modelos de placa ESP no mercado aí, que utilizam o ESP8266 e numa série de possibilidades diferentes. Por exemplo, nós temos algumas placas que possuem aqui uma expansão com conector, que você pode plugar a sua antena no módulo, no dispositivo. Existem também placas com a antena embutida, né, com a antena interna. Nesse tutorial, especificamente, nós vamos trabalhar aqui com a placa ESP01. Bom, vamos então conhecer um pouquinho aí da placa ESP01. Ela é composta por aí alguns componentes, né? Por exemplo, ela tem aqui o cristal oscilador, ela possui, logicamente, aí o ESP8266, possui também uma memória flash. A gente pode observar aqui no cantinho a antena, né, interna da placa ESP01. Ela possui aqui uma expansão com 8 pinos. O pino TX aqui, né, o pino que a gente vai utilizar aqui para comunicação, né, com os comandos AT, assim como o pino RX, né, para comunicação serial, nós vamos conectá-los respectivamente aqui o TX ao pino PA10 e o RX ao pino PA9 da placa de desenvolvimento eletrocursos. Nós vamos conectar também aqui o GND, né, ao GND da placa eletrocursos. O VCC vamos conectar aí a alimentação de 3,3 volts da placa eletrocursos. E muito importante, o power down dessa plaquinha, nós vamos utilizar um resistor de 1K em série com a alimentação com o VCC de 3,3 volts lá na plaquinha eletrocursos, e também vamos agora, nesse caso, ligar o pino RST, que é um pino de reset. Esse pino será conectado ao pino PA12 da placa eletrocursos. Bom, vamos agora apresentar o programa desenvolvido para esse tutorial. Esse programa ele é composto de uma série de bibliotecas para acelerar o desenvolvimento da aplicação. Dentre essas bibliotecas, nós podemos destacar aqui, por exemplo, a pasta curso lib. Nessa pasta, nós podemos aqui observar 3 bibliotecas principais aqui, que são as bibliotecas para trazos programáveis. Tem uma biblioteca também para trabalhar com display 16:2 e também uma biblioteca para se trabalhar com teclados matriciais. Essas são 3 dentre inúmeras bibliotecas que são aí desenvolvidas e trabalhadas no curso de programação em linguagem C para microcontroladores ARM Cortex M3 da Eletrocursos. Também vamos trabalhar com uma biblioteca especialmente desenvolvida para se fazer a interface através de comandos AT, utilizando aí a comunicação serial, com o ESP8266. Essa é uma biblioteca de código aberto. Nós vamos estar aqui nessa aplicação utilizando aí basicamente alguns recursos para se trabalhar aí com aplicações para
client, TCP, né, TCP client. Porém, essa biblioteca possui uma série de funções aí para se poder estar trabalhando, por exemplo, também com TCP Server, trabalhando aí com o Server TCP. Bom, para podermos trabalhar aí com a biblioteca ESP8266, utilizada nesse tutorial, e não somente com esta biblioteca, mas com outras bibliotecas que demandam aí uma utilização de grandes pacotes de dados, de comunicação aí com muitos pacotes de dados, como, por exemplo, a biblioteca FAT-FS, para se trabalhar aí com formatações FAT, né, com escrita e leitura, por exemplo, de cartões SD, etc. Nós precisamos utilizar dos recursos de alocação de memória dinâmica. Nós vamos mostrar aqui, então, basicamente, os arquivos que são manipulados e adicionados para se poder trabalhar com esse recurso fundamental para a biblioteca do ESP8266 e para muitas outras bibliotecas que têm aí essa demanda aí. Então, primeiramente, nós temos que abrir aqui o arquivo startup, stm32f10x_md.c. Tá? Dentro desse arquivo, nós vamos ver aqui logo no início do seu código aqui uma definição. Essa definição ela é muito importante. Nós temos aqui a configuração da stack do nosso microcontrolador. Então nós podemos observar aqui duas áreas de memórias principais. A stack e a heap. Qual que é o objetivo da stack? A stack ela armazena variáveis e tem como grande vantagem o gerenciamento automático nessa área. Você não precisa alocar ou liberar a memória manualmente. Quando você declara uma variável, por exemplo, lá na sua aplicação, do seu código-fonte principal, ou mesmo uma variável local que você define dentro de uma função que você está criando, essa variável é armazenada na área stack. Já a heap, que a gente vai estar utilizando bastante aqui, principalmente para trabalhar com essa biblioteca, ela é uma região da memória RAM que não possui gerenciamento automático. Cabe ao programador alocar através das funções malloc ou calloc, ou liberar a memória através da função free. Então, a biblioteca ESP8266, quando ela está tratando aqui o buffer das informações, dos dados que são lidos do chip ESP8266, ou também dos dados que vão ser transmitidos, ela faz uma alocação da memória heap. Então ela aloca um espaço necessário para aquele pacote de dados, através dessas duas funções, né, funções malloc ou a função calloc, e ela também libera esse espaço para poder estar sendo utilizado para outras informações depois. Então, a memória heap é muito utilizada para a alocação de grandes blocos de memória, ou quando se necessita alterar dinamicamente o tamanho, por exemplo, de vetores ou estruturas. O segundo ponto importante aqui agora, quando a gente quer trabalhar com alocação dinâmica de memória, é a edição do script GCC Linker. Esse script, no caso do CoreIDE aqui da Cocox, ele pode ser encontrado fazendo uma busca aqui na ferramenta em Configuration. Dentro de Configuration nós temos aqui uma aba chamada Link. E aqui na aba chamada Link nós temos aqui esse campo aqui, onde a gente tem aqui Scatter File, o arquivo arm-gcc-link.ld. Então a gente vem aqui em Edit. Dessa forma a gente pode abrir e visualizar aqui o nosso GCC Linker Script. Bom, o que a gente tem que adicionar nesse arquivo aqui? Nós temos que adicionar aqui essa seção aqui para fazer o quê? Para fazer o controle do início e do final da área de memória heap que a gente vai estar trabalhando. Então a gente adiciona essa seção aqui dentro do nosso GCC Linker Script. E por último, nós devemos aqui editar aqui um arquivo chamado syscal.c. Dentro desse arquivo,
a gente vai implementar aqui uma funçãozinha chamada underline SBRK, que é responsável por quê? Por receber requisições para expansão da memória de dados dentro da memória RIP. Então, a primeira chamada da função malloc, por exemplo, lá na biblioteca SP8266, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar essa funçãozinha SBRK para poder mover o endereço manipulado por essa, que é chamado de break. Chamadas subsequentes da função malloc vai tornando a RIP tão grande quanto necessário. Então, para isso, a gente precisa definir essa funçãozinha aqui dentro do arquivo syscalls.c. E finalmente vamos falar aí do programa fonte principal aí para o nosso tutorial, para a nossa aplicação TCP Client. Inicialmente não incluímos as bibliotecas aqui que vão ser utilizadas nessa aplicação. A gente está definindo aqui também uma maquininha de estados, né, alguns estados para a operação dessa aplicação. A declaração de uma série de variáveis que vão estar sendo utilizadas, inclusive para se estar trabalhando aí com SP8266. E algumas funçõezinhas aqui. Então a gente está criando uma função para, por exemplo, fazer a limpeza de uma string, para inicialização da porta serial. Ah, isso é muito legal. Nós vamos utilizar duas portas seriais do nosso microcontrolador. Uma para poder estar comunicando com o SP8266. E uma segunda porta onde nós vamos utilizar um conversor USB serial para poder estar depurando o que está acontecendo no nosso programa. E além disso, a gente vai utilizar o display como uma outra interface de operação e também de depuração do nosso programa. Então a gente tem uma funçãozinha aqui para inicializar a porta serial. Nesse caso, a porta serial para depuração, que vai direto no conversor USB serial, já que a porta serial que vai ser definida para SP8266 está sendo inicializada e configurada dentro da biblioteca do SP. Temos aqui uma funçãozinha para envio de strings, né, através da porta de depuração. Definimos, isso é muito importante para a biblioteca SP8266. Nós temos algumas funções de callback dessa biblioteca, e uma dessas funções ela depende de um estouro de uma interrupção por timer. Então a gente vai programar no nosso microcontrolador uma interrupção para ver um estouro a cada 1 milissegundo. Isso vai ser uma base de tempo para a biblioteca do SP8266. Então, vamos no programa principal. A gente faz aqui a inicialização dos periféricos, né, que vão ser utilizados aqui na aplicação. Inicialização dos timers, as rotinas de atraso, a porta serial para depuração, que nesse caso é a USART2. E já começamos aqui a enviar textos via serial. Então, logo de cara, ele já envia o texto teste módulo SP8266 ou teste SP8266 no display LCD, né? E ele já vai para a inicialização do SP8266. Qualquer erro que acontecer nessa inicialização, através da função init desse cara, veja, ele inicializa a porta serial para o SP8266, que está sendo tratado aqui na biblioteca, com um baud rate de 115 e 200. Então é bem rápido, aí, uma taxa bem legal. Nós enviamos aí um texto se acontecer algum erro nessa inicialização. Se não acontecer, o programa vai dando sequência. Uma função bem legal que a gente tem aqui é a função list Wi-Fi stations. Foi programada aqui para listar, aqui no caso, até 5 access points. Então, dentro do range onde que o SP8266 consegue receber o sinal, ele vai listar aí alguns access points disponíveis e vai enviar essa informação via serial para a nossa depuração, para o nosso conversor USB serial. A gente vai entender depois, lá no final do programa, como que isso daí é feito, através de algumas funçõezinhas de callback. Nós temos aqui também uma função para enviar os comandos AT para estabelecer a conexão do SP8266 com o access point desejado. Então, para isso, o usuário precisa definir aqui, basicamente, a senha e o ID do access point que ele quer fazer a comunicação, tá? Através da funçãozinha Wi-Fi Connect. E vai enviando essas informações também para o display, indicando que, por exemplo, o Wi-Fi foi conectado. O programa principal, existe um loop. Aqui a gente tem a máquina de estados principal com um menuzinho. Um menu para inicializar a conexão
com o server TCP. Então a gente vai precisar de um programa de simulação aí no nosso computador para estar simulando aí o server, né, TCP. E também existe uma opção para envio de dados, para enviar, para fazer a troca, enviar e receber também os dados do servidor TCP, do server TCP. Existe aqui, muito importante, uma funçãozinha para se fazer o update do SP8266, das informações, então ela tem que ser sempre executada aqui dentro do nosso loop, né? Ela vai estar sempre sendo chamada. Os dois estados, então, o estado para estabelecer a conexão do client com o server. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um nome para essa conexão, tá? E a gente precisa colocar o IP do nosso server, então do computador, do PC, aonde que está instalado o nosso aplicativo aqui para fazer essa simulação no TCP server. A porta de comunicação, basicamente é isso daí. Ele vai informar aqui que o TCP foi conectado. E também existe uma função para fazer um request para envio de dados. Então ela envia esse comando AT para o SP8266 para poder estar fazendo o envio das informações para o server e também ele vai retornar com o que vier de informação que o server está enviando para o client. Tá? Para isso, bom, a gente tem aqui a definição da interrupção do nosso timer, que eu comentei que é um timer que faz uma interrupção a cada 1 milissegundos. Então, a cada 1 milissegundo, ele chama a função time update da biblioteca do SP8266. Existem aqui funções de callback que têm que ser implementadas pelo desenvolvedor. Então, ele vai utilizar aqui a biblioteca do SP8266, mas ele precisa aí implementar algumas funçõezinhas de callback. Existem várias funções de callback para o SP8266. Existe uma lista de funções aqui que a gente pode considerar como as funções básicas do SP8266. E existem funções que são definidas de acordo com a aplicação que você quer trabalhar. Então, existem callbacks tanto para trabalhar com TCP client, quanto existem callbacks que você tem que definir o funcionamento para se trabalhar com o TCP server. Então nós podemos, com essa biblioteca, desenvolver aplicações tanto client para o SP8266 quanto server. E em cima do nosso TCP client ou server, a gente pode desenvolver qualquer tipo de camada de aplicação. Inclusive a gente pode fazer aplicações web server, etc. Tá? Então existem algumas funções de callback aqui, por exemplo, para indicar que o dispositivo está pronto. Veja, nessas funções a gente tem aqui uma depuração. A gente envia através da porta serial de depuração uma string, um texto, por exemplo, o dispositivo está pronto, watchdog reset detected, o Wi-Fi foi desconectado, o Wi-Fi foi conectado, entre outras informações. Se a gente receber um IP, por exemplo, lá do access point onde está conectado, é aqui que vai enviar para a nossa depuração serial qual que é o IP, tá? Então tem aí uma série de informações. Aí a gente precisa definir para esses callbacks. Por exemplo, na hora que ele detectar o Wi-Fi, se ele fizer uma listagem dos access points disponíveis, é através dessa função aqui que ele vai enviar via serial quais são os access points que tem ali no range que o receptor do SP8266 está conseguindo detectar. E agora as callbacks para o TCP client. Então nós temos aqui, por exemplo, uma callback para indicar que houve uma conexão com um determinado servidor. Então, via serial nós vamos depurar aqui que esse cliente nosso com SP8266, ele conectou com aquele servidor e qual que é o nome da conexão. Se houve algum erro na conexão. Tem um callback para envio de dados. Então, toda vez que foi enviado, chamado a função para envio de dados do cliente para o servidor, ele vai executar esse callback. Então veja que aqui no nosso caso, a gente criou uma string com uma mensagem de teste para poder enviar essa mensagem para o nosso server, para o nosso servidor. Nesse caso, nós vamos estar enviando MSG teste, e o número de um contador de mensagem. Ou seja, toda vez que a gente apertar o botão ali na nossa aplicação para enviar uma nova mensagem para o servidor, a gente vai estar incrementando esse contador de mensagens e enviando aqui o string message test junto com isso daí. Tá?
também enviamos, mostramos isso via display, né? O que mais que a gente tem aqui? E quando a gente recebe algum dado do server, então quando o client ele faz o envio, ele também chama um data received para ver se recebeu alguma coisa do servidor. E é aqui que ele vai indicar o número de bytes recebidos e a mensagem recebida do servidor. Ele vai enviar isso tanto para a depuração serial quanto para o display. É basicamente esse o funcionamento aí da nossa aplicação que a gente vai estar agora apresentando na placa de desenvolvimento. Vamos então à demonstração de funcionamento da nossa aplicação na placa de desenvolvimento. Nós fizemos a conexão do ESP8266 aos terminais da nossa placa de desenvolvimento, de acordo com o que foi mostrado no início deste vídeo. Vamos agora, então, reiniciar aqui o microcontrolador. Podemos observar aqui, tanto no display quanto na nossa depuração serial aqui, a inicialização. Ele já localizou aqui alguns access points e ele fez, então, estabeleceu então a conexão com o access point configurado. E foi gerado, então, aqui um IP, um 92.168.108 para o nosso cliente. Bom, para fazer a simulação nós precisamos então de um server. Nós estamos utilizando aqui o software Hercules, que está aqui instalado no nosso PC. Vamos ligar aqui a porta 4000, a aplicação TCP Server. Nesse momento ele está aguardando então a conexão do nosso dispositivo client. Vamos enviar aqui então o comando 1 para inicializar o client. A gente pode observar aqui no Hercules que foi estabelecida a conexão com o client e ele já está pronto agora para enviar e receber os dados. Nesse momento não vamos enviar dados do server, vamos apenas enviar dados do client e verificar se esses dados vão chegar aqui no server. Então vou aqui clicar na opção 1, na opção 2, Send TCP Data. Foi enviada a mensagem para o nosso server e agora eu vou enviar uma mensagem do server para o cliente. Então vou enviar aqui a mensagem futebol. O cliente agora está esperando aqui o comando. Nós vamos dar o comando Send TCP Data. A gente pode ver que a mensagem futebol foi recebida e ele também já enviou a mensagem teste com o contador 1. E é isso daí. Esse é o funcionamento aí da nossa aplicação com o ESP8266 Client TCP neste tutorial. Obrigado aí pela atenção de todos.